Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 197 dos Fanáticos do Algarve e hoje temos connosco o Mister Paulo Duarte, técnico do Quarteirense e o grande vencedor do troféu do melhor treinador do Distrito Alão 2025. Está aqui para conversar sobre o clube e sobre o Distrito Alão. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu é que agradeço o convite, é sempre um gosto poder participar e fazer parte desta equipa, desta vossa equipa também que nos ajuda, a nós técnicos e nós agentes do futebol no Distrital, a termos uma maior visibilidade e termos um pouco mais de reconhecimento neste nosso cantinho. Muito bem, o objetivo é esse. E, Mister, os pares escolheram o Mister Paulo Duarte Coelho como o melhor treinador do Distritalão 24-25. E a pergunta é: também votava em si? Olha, Emília, é sempre um orgulho ser reconhecido pelos colegas, e agradeço muito essa distinção. Creio que depois daquilo que é uma distinção, um reconhecimento por parte dos atletas, este é o melhor reconhecimento que poderemos ter. O votar em mim, honestamente, eu prefiro votar, eu votaria e voto em quem eu admiro pelo trabalho, pela coerência, pelo impacto positivo que tem nas suas equipas. E este ano havia muito por onde escolher. Existiram vários treinadores com trabalhos de grande qualidade, por isso não foi fácil votar. E mais do que votar em mim, fico feliz por ver que o nosso trabalho é reconhecido entre tantos bons treinadores que poderiam muito bem ter ficado com esta distinção. Muito bem. Mister, na sua melhor classificação de sempre, não fossem os empates e as lesões, iniciais pelo menos, e a época podia ter sido diferente, não acha? É uma coisa, é algo que nós nunca, nunca conseguiremos saber com certeza. Não saberemos ao certo como é que teria sido. O que nós acreditamos sinceramente é que sim, poderia ter sido diferente no sentido em que se nós olharmos para aquilo que foram os resultados agora, à luz daquilo que é a classificação final, nós olhamos para aquilo que foram os resultados e verificamos que tivemos 3 empates e 2 derrotas frente a equipas que ficaram, por exemplo, abaixo dos primeiros 6 classificados. Não estou a querer dizer com isto que essas equipas não tenham capacidade para nos defrontar, para nos derrotar, inclusive, tanto é que tiveram, mas que este não deveria ser, supostamente, dentro daquilo que são as nossas capacidades, um processo normal. Juntando a isso as lesões que tivemos em momentos decisivos, outras equipas tiveram noutros momentos, nós tivemos numa fase inicial e esse teve um impacto direto naquilo que foi o nosso trajeto. E, portanto, nós temos essa convicção e é por isso também que continuamos juntos, quer a equipa técnica, direção, jogadores, com uma ambição renovada e uma convicção e uma certeza que poderemos fazer melhor do que aquilo que fizemos esta época. E, Mister, na primeira fase, o Quarteirense teve um início algo inseguro, conseguindo 9 pontos em 21 pontos possíveis nas primeiras 7 jornadas. Mas depois equilibrou o barco e não se registaram depois grandes diferenças entre a primeira e a segunda volta da primeira fase, embora a segunda tivesse sido melhor. No entanto, terminou esta primeira fase com um atraso condicionante de 7 pontos. Como é que analisa esse percurso da sua equipa? É verdade que o início da primeira fase foi instável. Nós apenas conseguimos 9 pontos nas primeiras 7 jornadas, mas para mim é importante contextualizar, além de um calendário particularmente exigente, como agora poderemos, na altura não o sabíamos, mas agora conseguimos ter essa verificação tendo em conta a classificação final. Nós fomos fortemente condicionados por um elevado número de lesões. Nós tivemos lesões muito graves, lesões traumáticas, e nós tínhamos nas primeiras jornadas 8, 9 jogadores que poderiam facilmente também
estar a jogar e estavam de fora, estavam lesionados. Nós, para ter uma ideia, tivemos duas lesões, duas rupturas do ligamento cruzado anterior. Tivemos um entorse gravíssimo que perdurou durante 5 meses. Portanto, são situações, juntando a outras, que vão afetando e juntando também àquilo que é a competitividade e que foi a competitividade do nosso calendário inicialmente. Creio que nós e o Ferreiras fomos as equipas mais castigadas, salvo seja, na questão do calendário. Obviamente que, e olhando para os 4 primeiros, Portimonense e Imortal, fizeram aquilo que lhes competia, que foi ganhar e distanciarem-se, e isso custou-nos bastante. Eu sei que a observação geral é que tínhamos um plantel vasto e de qualidade, é verdade, mas também não é menos verdade que nós ficamos limitados em posições-chave. Repare, nós até à 8ª jornada, sensivelmente, tivemos sempre a necessidade, ou muitas vezes a necessidade de recorrer a júniores para jogar em determinadas posições. Portanto, um plantel que se via como vasto em quantidade e em qualidade, em determinadas posições, viu-se obrigado, pela especificidade da posição, a recorrer a júniores. Portanto, fomos fustigados aqui neste detalhe, neste pormenor que é um por maior. Depois dessa fase crítica, essencialmente, mais do que recuperar a equipa fisicamente, foi necessário um trabalho de recuperação a nível mental, porque ter aquele conjunto de atletas e verem os adversários a distanciarem-se e continuar a fazê-los acreditar de que é possível, é um trabalho, é algo que dá muito trabalho, se calhar mais trabalho de recuperação mental do que propriamente recuperação física. E nesse aspecto eu tenho que salientar também aquilo que foi o apoio que nós tivemos sempre da parte da direção. Recordo que nós tivemos a 12 pontos dos primeiros classificados, e o trabalho feito pelo Jorge e pelo Ferrão, sempre no nosso apoio da equipa técnica, sempre a nos darem confiança, e também à equipa, foi fundamental para nós conseguirmos depois, mais à frente, termos tido esta recuperação. A equipa reencontrou-se, melhorou na segunda volta. É verdade que tínhamos um atraso de 7 pontos, esse atraso chegou a ser de 10, e poderia ter ficado a 13, mas a equipa mostrou uma grande solidez, um grande caráter, e lutou até ao fim. E até poucas jornadas do fim, é verdade que não dependíamos de nós, mas acreditamos sempre que era possível, que se nos dessem uma oportunidade, se os adversários eventualmente escorregassem, nós iríamos agarrar essa oportunidade. Tentamos, conseguimos apenas o segundo lugar, foi o possível, queríamos mais, mas muito mérito para quem o conseguiu também. Muito bem. E, Mister, e a propósito disso, na segunda fase do Distritalão, conseguiu o segundo melhor registro, e teve um sprint final irresistível, né? Só não alcançou foi o Portimonense, que fez, por acaso, o melhor registro. Sentiu que foi uma demonstração de capacidade na fase mais competitiva, mas que pagou a fatura de uma despesa anterior? Sentiu isso? Sim, sentimos. É verdade, nós fomos a seguir ao Portimonense a melhor equipa da fase final. É como diz, foi um sprint competitivo final assinalável. Fomos a equipa com menos derrotas também no campeonato, com 4. No entanto, olhando para o conjunto da época, também temos que olhar para outros destaques, não é? E para nós são pontos positivos que nós temos que também nos agarrar. Como eu disse, a equipa com menos derrotas, o melhor ataque, a segunda melhor defesa atrás de Portimonense e Imortal, que igualaram nesse particular. E falo nisto porque estes pormenores, estes pormaiores, estes detalhes, dizem-nos, dão-nos indicadores que numa época normal, sem tantos fatores adversos que nós não conseguimos controlar, poderíamos efetivamente ter feito um pouco melhor. Se isso nos garante um campeonato, nós nunca o saberemos, mas acreditamos que poderíamos ter feito melhor. E é importante reconhecer o que é que estes atletas acabaram por conseguir fazer. Quer dizer, recuperar na classificação, competir com a identidade e com a qualidade que lhes é reconhecido,
mesmo após estas situações pessoais duras, que por razões de confidencialidade eu não irei enumerar, naturalmente, exigiram um esforço mental adicional e revela o verdadeiro caráter de cada um e o caráter do grupo. E digo-lhe com toda a certeza que é muito mais difícil recuperar deste tipo de situações, que foram infelizmente frequentes ao longo da época. É mais difícil recuperar delas e ter os jogadores aptos e focados para aquilo que são as suas tarefas do que propriamente recuperar de situações físicas. Mas isto não são desculpas. Não estou satisfeito. Eu fui a primeira pessoa, quando fui contactado pelo Quarteirense, a assumir o que é que queria. Eu só iria para o Quarteirense com uma condição, era lutar pelo primeiro lugar. Com toda a humildade, com toda a frontalidade e sinceridade, com todo o respeito pelos adversários, e sabendo que não é fácil, como se comprovou, mas eu não poderia abdicar ou fazer um esforço tão grande na minha vida pessoal simplesmente só para ser treinador e para andar no futebol. Eu a ir para este projeto iria com um objetivo claro. Fui o primeiro a assumi-lo e eu encontro também daquilo que a direção pretendia. E é por isso que eu lhe digo, eu não estou satisfeito, não fujo às minhas responsabilidades, não me escondo atrás de eventuais decisões da direção sobre contratações, que não é o caso, porque felizmente aqui fazemos um trabalho sempre alinhado e de contacto direto, quer com o Jorge, quer com o Ferrão, quer comigo. Não me escondo atrás de eventual falta de compromisso dos atletas para treinar ou para jogar, porque eles são inexcedíveis, apesar de tudo o que tiveram que enfrentar, são inexcedíveis e nunca facilitaram aquilo que era o treino, principalmente, e muito menos procuro me esconder ou justificar aquilo que nós não conseguimos atingir através de comparações depreciativas de outras equipas e o trabalho de outros colegas, até porque eu não sei o que é que se passa dentro de cada grupo de trabalho e não utilizo esse tipo de distração para camuflar aquilo que são as minhas responsabilidades. Assumo a responsabilidade na totalidade e o que é certo é que cá estamos e vamos continuar para tentar fazer melhor. Sabemos que teremos muitas dificuldades e eventualmente estas situações pontualmente poderão acontecer, desejamos que não com a frequência com que aconteceram, mas é com esse espírito de compromisso e de muita responsabilidade que vamos encarar o que aí vem para a próxima época. Mister, o Corteirense foi apontado como a equipa que melhor futebol praticou neste distritalão. Isso quer dizer que com menos nota artística e mais eficácia os resultados podiam ser diferentes? Depende, Emílio, eu passo a bola para esse lado e pergunto-lhe se existe alguma evidência científica que comprove que jogar com menos nota artística é automaticamente mais eficaz, ou se conhece alguém que jogue deliberadamente menos bem ou sem um critério estético e que tenha a certeza que dessa forma garante mais resultados. Pergunto-lhe assim se tem esse conhecimento. Não, obviamente que não. Mas a maior eficácia tem mais resultado, em princípio. Não? Obviamente, mas não tem uma relação direta com aquilo que é nota artística ou não ter nota Não, artística. Pronto. obviamente. O que eu acho é que é muito comum, é muito usual. Eu entendo o que está a dizer, porque ouço com muita frequência. Isto é muito simples. O treinador que joga bem e perde é o romântico. O treinador que joga bem e ganha é fantástico. O que joga mal e perde é fraco, não sabe. O que joga mal e ganha é o pragmático. Isso não existe. Isso não existe. Não é um critério sério para analisar o trabalho de um treinador ou de uma equipa, no meu entendimento. E digo de forma aberta que acho que até é Mas, uma pena que essa mister, questão seja por. Diga. não há aqui qualquer intenção ou segunda intenção de classificar o seu trabalho. Foi só pelo facto de ser apontado como uma equipa que praticava o melhor futebol e eu juntei-lhe só se faltava um bocadinho de eficácia. Apenas isso. Não há aqui nenhum julgamento de nenhuma segunda Tudo, intenção. tudo bem. Faça aquilo que era a nossa produção
face àquilo que era a nossa produção no jogo, na grande maioria dos jogos, não em todos, mas em muitos jogos, e a partir de determinada altura, principalmente, é verdade que a eficácia, comparando com as oportunidades que tínhamos, deveria ser mais alta, não era. Mas no nosso caso, eu posso lhe dizer, nós procuramos jogar bem não é por uma questão estética, é porque acreditamos que aquela é a forma mais sólida de controlar o jogo durante mais tempo, reduzir aquilo que é a aleatoriedade do jogo e criar mais ocasiões de golos. E a eficácia depois nasce a partir daí. A prova disso, e volto a referir, é que terminamos como o melhor ataque da prova. E estes números não nascem do acaso, mas de uma ideia que consistente, é tão válida como qualquer outra, mas esta é só aquela que nós acreditamos. Obviamente, claro que sim. E, aliás, há outros treinadores que partilham da mesma opinião, obviamente. Mister, um olhar sobre este distritalão em termos competitivos e uma análise também da concorrência. Portimonense campeão e a ultrapassagem ao Imortal e Ferreiras. Um olhar sobre a concorrência. Olha, sim, é um campeonato que foi, os números dizem isso, foi muito competitivo, quer na série de campeão, quer depois também na série de manutenção, foi até às jornadas finais. Falando sobre os nossos adversários, quer dizer, temos um projeto extraordinário, acredito, é a minha opinião, que se calhar ao início não seria o objetivo principal, mas as coisas foram acontecendo e eles tiveram a capacidade, no meio daquela juventude e daquela qualidade, conjuntamente por exemplo, com o Carlos Henriques, com o Sérgio Semedo, ter ali a capacidade de dar continuidade e dar consistência e irem percorrendo este caminho que os levou a ser campeões. Um grande trabalho da parte do Fábio numa primeira fase que dá 2/3 dos pontos, numa equipa que era, no meu entendimento, mais ofensiva, mais agressiva no bom sentido na procura da baliza, mas depois entra também o Mr. Nelson com uma postura mais madura, de maior, diria, menos aposta, menos criação de erro, se calhar próprio, e que tem muito sucesso e resulta, lá está, mais uma vez, não há uma fórmula exata para se chegar ao sucesso. Temos aqui duas formas não muito distintas, mas um pouco distintas de jogar dentro da mesma equipa, e que foi extraordinário, e a capacidade dos jogadores de assimilarem ou terem esta transição entre duas ideias e conseguirem se adaptar e dar uma sequência e até melhorar aquilo que estava a ser feito. Para mim, mérito dos treinadores, claramente, mérito da equipa por aquilo que eu referi, mérito também, há uma pessoa que trabalha nos bastidores, que é o Luciano, que tem muito mérito, e não deve ter sido fácil esta gestão toda, tem muito mérito, reconheço-lhe muito trabalho e muito mérito neste que foi o resultado. Portanto, a consistência que apresentaram, os resultados que apresentaram, não há sombra de dúvida que são os justos vencedores. Depois temos um Imortal com o Leandro, uma equipa também fez uma fase inicial muito forte, muito consistente, uma linha de ataque poderosíssima, e verifica-se também isso naquilo que foi a prestação, por exemplo, do Marocas como o melhor marcador do campeonato. Uma equipa predisposta essencialmente para o ataque, com um treinador um estratega nato. Eu diria que é um treinador que se adapta facilmente a várias formas de jogar. Se tem necessidade de defender mais, defende mais. Se tem necessidade de atacar mais, ataca mais. Adapta-se bem aos adversários também. Uma equipa muito difícil de bater. Foram sempre jogos muito renhidos. Creio que a única fase em que nós conseguimos ser um pouco melhores que o Imortal foi na segunda parte do último jogo, em Albufeira, porque todos os outros jogos foram muito competitivos, muito renhidos, e acabamos até por ter superioridade no confronto direto, mas foi por detalhes, foi por pormenores, porque efetivamente uma excelente equipa. Temos as Ferreiras com o Ivo, acho que dispensa qualquer tipo de
da apresentação. Admiro aqui a capacidade que me parece a mim que foi a necessidade de alterar, por exemplo, em termos sistémicos, a partir de determinada altura, e a equipa adaptou-se bem, até com jogadores que inicialmente fora da sua posição natural, mas que tornavam uma equipa madura, uma equipa competitiva, sem qualquer tipo de problema de não ter a bola e de permitir, e que falo no nosso caso, de nos dar um pouco mais aquilo que era a iniciativa de jogo, que é uma estratégia, um adversário muito difícil, e acho que o campeonato que fizeram, não sei se não foi a equipa que teve a maior sequência de jogos sem perder, ou a maior sequência de vitórias. Isso diz muito daquilo que era a capacidade desta equipa, e acho que o trabalho do Ivo dispensa qualquer tipo de apresentação, portanto não é nenhuma novidade. Temos depois o 11 Esperanças, que para mim, numa fase inicial, era um dos melhores plantéis do campeonato, independentemente daquilo que tinham para oferecer, ou seja, aos seus atletas. E isto também demonstra muito da capacidade de captação que o Barão teve, e junto com a direção, de captar estes talentos para dentro da equipa, e talento, mistura de maturidade competitiva. Era para mim uma das melhores equipas do campeonato ao início, e foi até ao fim. O que eu quero dizer é que sofreram também com inúmeras lesões na fase inicial, que também os deixou mais para trás, tal como nós, e acho que, no meu entendimento, esse ter ficado mais para trás acabou por também ter feito com que os atletas, alguns atletas, tomassem outros rumos, outras opções, e acabou por fragilizar um pouco a equipa. Eu acho que também foi aqui um pouco a queda do 11 Esperanças, foi um pouco isso, conjuntamente com lesões, mas não deixava de ser uma equipa muito difícil de contrariar, difícil de analisar, com dinâmicas ofensivas muito, muito boas, um adversário dificílimo. Portanto, a classificação assim o diz, e os resultados da segunda fase também assim o dizem. No nosso caso, só conseguimos acabar por vencer e desbloquear aquilo que eram três empates entre nós na última jornada, no último confronto que tivemos. Depois um Silves que, com um trabalho que eu acho que é de valorizar, o trabalho do Fábio, primeiro ano em que treina uma equipa sénior. E é muito diferente trabalhar com séniores no nível de exigência de um clube como o Silves, pela sua história, por exemplo, de trabalhar com formação. No meu entendimento, e face àquilo que é a minha observação, eu acho que cumpriu com todos os critérios que lhes poderiam ser exigidos, os 6 primeiros classificados, projeção de jovens. Se calhar há ali jovens que qualquer um outro de nós poderiam não ter aparecido, e o Fábio apostou neles, e agora são elementos efetivos dentro da equipa, e uma ida à final da taça que todos nós gostaríamos de ter lá estado, e ele conseguiu, com a sua equipa, numa fase inicial, a jogar um futebol que para mim me atraía mais, criou-me muitas mais dificuldades, criou-nos mais dificuldades de contrariar. Depois, creio que a partir da segunda volta, meio da segunda volta, já não um futebol diferente, mas também esta capacidade de se adaptar, de alterar, de fazer as mudanças face às circunstâncias, porque a equipa do Silves também foi uma equipa que perdeu muitos elementos pelo meio devido a lesões, e elementos importantes naquilo que é a dinâmica da equipa. Depois olhamos um pouco mais para baixo, para um Esperança de Lagos que poderia muito bem ter ficado nos 6 primeiros por aquilo que era a qualidade do seu plantel, uma equipa muito aguerrida, muito difícil de bater, e foi a única equipa que nós não conseguimos vencer, e para além disso foi a única equipa com que nós perdemos os 2 jogos. Em 4 jogos que nós perdemos no campeonato, em 30 e qualquer coisa, perdemos 2 vezes com o Esperança. Independentemente da forma como conseguiram, ganharam. Esses são os números que ficam, ganharam. Portanto, isso mostra-me também muito aquilo que era a competitividade dentro da equipa do Esperança, e a dificuldade que era de jogar contra eles. Depois, para mim, aquele que é um trabalho que tem que ser enaltecido, que é o trabalho do Rui Pinto e do Paulo Pires no Moncarapachense B, porque
nós apontamos, pronto, ouvimos algumas observações que tinham elementos da equipa principal a descer. Isso não aconteceu assim com tanta. Acontecia com frequência, mas vamos ver os números e aquilo que é a frequência de jogos desses jogadores e podemos chegar a uma conclusão. O que eu gosto aqui de enaltecer é ter a capacidade de treinar sem saber com quantos atletas se treina, ter a capacidade de ir para jogo sem saber com quantos atletas se conta e terminar na oitava posição, eu acho que é algo que tem que ser enaltecido, porque quando temos quase tudo é mais fácil, ainda que sejam objetivos diferentes. Quando temos muito poucos, fazer isto, eu acho que isto tem que ser valorizado. Daí também é o meu apreço por aquilo que é o trabalho. Eu não conseguiria. Eu não iria para um clube com toda a honestidade, não iria para um clube que me desse estas condições. Portanto, eles têm muito mérito e muita resiliência e muita capacidade de aguentar e de trabalhar e de ter resultados. Portanto, para mim tem muito valor. O Adiastre do Tony, uma equipa também muito, muito difícil, consegue-nos arrancar um empate em casa. Tivemos muita dificuldade em ganhar em Odiache, apesar das ocasiões que criamos. A verdade é que só ganhamos por um golo e é sempre difícil. Tony, aqui gostaria de ressalvar principalmente a capacidade de ter continuado a acreditar, de ter permanecido, mesmo quando os resultados não eram os melhores, mesmo estando-lhe a acontecer aquilo que não acontecia no clube há 2, 3 épocas, que era estar sempre junto dos melhores. O Tony tive esta capacidade de continuar, de não desistir, de não atirar a toalha ao chão. É verdade que por trás também existem pessoas que são muito importantes neste processo e acreditam muito nos treinadores e dão-lhes toda a força e acreditam até à última instância que eles são a pessoa certa. Eu sei do que é que estou a falar, mas muito mérito também para o Tony por ter continuado e por ter atingido este segundo objetivo, digo eu, de ter alcançado a permanência. O Olhanense não consigo ter um ponto, uma referência. Dou muito valor aos atletas que permaneceram no clube, que aguentaram. Não deve ser fácil aguentar o peso institucional deste clube, da história deste clube, e não estar a conseguir ter os resultados que todos esperam que o Olhanense tenha. Portanto, dou muito valor àquilo que foi a capacidade dos atletas que por lá ficaram e conseguiram esta manutenção, certamente também muito impulsionados por aquela massa associativa que não há igual na nossa região, pelo menos a este nível. Então é impensável existir igual. Depois o Colatrense, uma equipa sempre também difícil de bater, eu acho que só o Ricardo é que conseguiria fazer aquilo que foi feito. Teve muitos jogos a perder, e só aquela positividade toda do Ricardo é que consegue aguentar e manter isto até à última jornada e salvar a equipa da descida. Lá teremos mais uma vez que ir a um campo muito, muito, muito difícil de jogar, que ninguém gosta de lá jogar pelas suas dimensões, mas também pela dificuldade que as equipas do Colatrense e a sua massa associativa colocam no jogo. O Lusitano, é verdade que desce, mas eu tenho que fazer aqui uma ressalva ao trabalho do Jorge. Aguentou da primeira à última jornada com uma ideia de jogo muito própria, com muita coragem. E aqui gostava de evidenciar a questão da coragem, porque tentar certas coisas na situação delicada em que a equipa se encontrava, é necessário ter muita coragem, é preciso acreditar muito naquilo que é o nosso trabalho e os jogadores também acreditarem. E quero-me parecer que os jogadores estiveram sempre do lado do Jorge, e aqui gostei muito de jogar contra o Jorge, gostei muito de ver vários jogos, aquilo que era a proposta de jogo do Lusitano, e fico muito contente pelo facto do Ricardo, que agora é o novo diretor para o futebol sénior, ter apostado novamente no Jorge. Está aqui uma parceria e espero que o Lusitano, pelo seu historial e por aquilo que é o trabalho que são capazes de desenvolver, voltem rapidamente, pelo menos para a primeira divisão distrital. Muito bem. E, Mister, este tem sido apontado também como um dos melhores campeonatos do Distritalão a todos os níveis.
em termos de organização da competição, ambições dos clubes, a qualidade dos treinadores e jogadores, o juízo até da arbitragem. Qual é a sua apreciação entre virtudes e defeitos? Olha, eu concordo plenamente que este foi um dos melhores campeonatos. Eu creio que nos últimos anos tem sido em crescendo aqui a questão da qualidade do campeonato. Independentemente se os adversários nos dois últimos anos, os vencedores terminaram com grande distância pontual ou não, creio que foram campeonatos muito melhores e melhor disputados. Nota-se uma evolução clara nesses aspectos que foram mencionados, na organização, na ambição dos clubes, na qualidade dos atletas, na qualidade dos treinadores, da arbitragem também. E aqui eu acho que a associação também tem tido um papel fundamental como impulsionadora desta área. Esperamos que este crescimento continue. Não tenho muito a acrescentar, a não ser que reafirme a confiança de que tudo faremos, e por aquilo que sei também dos meus colegas, tudo faremos para continuar a traçar este caminho de crescimento e de um futebol mais positivo e mais atrativo, para ver se as pessoas também começam a vir mais aos estádios. Seria muito importante. Imagina, e em relação ao futuro? Já deve estar a preparar, obviamente, a próxima temporada. E que tipo de quarteirense é que vamos ter? E depois ainda há a taça de Portugal. Nós, nós vamos ter um quarteirense com uma ambição renovada, determinado a fazer, como eu lhe disse anteriormente, determinado a fazer melhor em todos os aspectos. Queremos vencer mais, queremos perder menos, empatar muito menos, queremos marcar mais golos, queremos sofrer menos, queremos melhorar todos os aspectos. O objetivo é subir na classificação, não nos escondemos, nós queremos acabar o campeonato em primeiro lugar, assumimos isso publicamente, não há qualquer tipo de segredo em relação a isso, mas sempre com muito respeito pelos nossos adversários. Pela competitividade da prova, nós sabemos que isto não vai ser fácil. Podemos estar aqui a falar, podemos querer, mas não basta querer. É aquilo que eu referi anteriormente. Nós tínhamos uma equipa extraordinária em termos de quantidade e de qualidade, e fatores que não controlamos acabam por condicionar muito também aquilo que é o nosso trabalho. E nem sempre ter os melhores, que não são os melhores, também há muitos bons jogadores nas outras equipas, mas de forma genérica, nem sempre ter os melhores é garantia de que vamos obter aquilo que nós queremos. Portanto, temos de trabalhar muito. E se este ano foi difícil e trabalhamos bastante, temos de trabalhar mais, temos que conseguir fazer, dar um pouco, ainda mais um pouco de nós do que aquilo que demos. E só com trabalho, com muito compromisso, com humildade, é que podemos alcançar esse crescimento. Sempre, mas sempre, respeitando os nossos adversários, que para mim é situação não negociável. Respeitando os adversários, respeitando a nós também, aquilo que são as nossas convicções. E o Mister consegue fazer ou antecipar cenários do próximo Distritalão? Ou antever? Olha, consigo. Tenho uma ideia, é natural que todos nós o tenhamos. Acredito que vai ser mais um Distritalão muito competitivo. É verdade que subiu o Portimonense, como eu já disse, com muito mérito. Mas agora temos também um Olhanense a reforçar-se, com uma nova energia também, com também já um assumir público por parte do seu presidente sobre aquilo que são as intenções do Olhanense, e é legítimo, porque um clube com este historial assim obriga, tanto o Olhanense como várias outras equipas com história no Algarve, de forma, não diria que inconsciente, ou de forma intrínseca, mesmo que não o queira, tem que ser candidatas a lutar pelos lugares cimeiros, a lutar pelo campeonato, e isso não tem problema nenhum, porque todos eles vão ter bons intervenientes. Mas olho para vejo um Olhanense, vejo um Imortal, vejo umas Ferreiras, vamos ver, não tenho conhecimento sobre aquilo que se poderá passar no Silves. Temos um trabalho que já vem de trás também
do 11 Esperanças agora com a entrada do Fábio. O Odias certamente vai estar melhor. O Esperança de Lagos também não sei sinceramente o que é que poderá de lá vir, mas também tem o seu historial e esse peso de procurar fazer melhor do que aquilo que fez e lutar pelos os lugares cimeiros. Eu estive lá, sei que há essa exigência intrínseca naquilo que é o trabalho de quem lá está. Portanto, aquilo que se espera é mais um campeonato muito competitivo e muito imprevisível sobre aquilo que serão as contas finais. Nem mais. E, mister, faltou dizer alguma coisa? Não, nada em particular. O que eu quero apenas agradecer esta oportunidade de partilha, dar também aqui destaque àquilo que tem sido o vosso trabalho em prol do futebol no Algarve, e é bom continuar a ver este espaço, continue-nos a dar voz, continue também a mostrar aquilo que de bom se faz na região, e aí alargo também aquilo que tem sido o vosso trabalho não só dentro do futebol, mas noutras áreas. E quero apenas agradecer-vos por darem esta continuidade, por nos darem voz, por se calhar poderão também já começar a dar voz a outros intervenientes, porque também é importante ouvir outros pontos de vista, outros tipos de trabalho dentro do futebol, quer sejam jogadores, quer sejam dirigentes, quer sejam mesmo os árbitros. Acho que é importante também ter outros pontos de vista, mas essencialmente agradecer-vos por esta oportunidade, por mais uma vez por esta oportunidade. Muito bem. Obrigado nós pela sua presença, obrigado pela sua disponibilidade e boa sorte para o futuro, mister. Muito Obrigado. obrigado. Muito bem. Terminamos aqui esta edição do Fanáticos. Esperamos que tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana.